Bentornado, tifoso bianconeiro. Tchau, tifoseria bianconeira. Segundo vídeo do dia. Esse é o Finestra Bianconeira. A gente fala sempre da Juventus, por isso eu peço a você que fale para os seus amigos, para os seus vizinhos, para aqueles que gostam da Juventus, ou simpatizam, ou torcem. Se inscreva no Finestra, ative o nosso sino para não perder os próximos vídeos. Esse vídeo aqui é um vídeo muito explicativo sobre bastidores de mercado. Hoje o dia foi muito quente. A gente tem que falar um pouco do Vlahovic, do Koulibaly e dessa bomba gambiaço. Eu tenho aqui alguns detalhes que são exclusivos e interessantes antes da gente começar o vídeo. Hoje eu queria dizer que essa data é aniversário do Liechtensteiner, né? Lembram do Liechtensteiner, né? E também no dia 16 de janeiro de 85, a Juventus vencia a Supercopa da Europa contra o Liverpool por 2-0. Para quem não era nascido, Liverpool e Juventus era como se fosse hoje o duelo Real Madrid e City. Eram os melhores times do mundo e a Juventus venceu em janeiro e depois, em 85, venceu de novo naquela tragédia, a final de 85. Muitos de vocês não sabem, que eu sei que não sabem, porque até na academia, conversando com um amigo meu, nunca tinha ouvido falar da tragédia de Heysel, tá? Enfim, só para lembrar que a gente tinha ganhado o Liverpool de qualquer jeito, e agora sim, eu fui rápido nessa introdução, porque tem muito assunto para falar. Eu pontuei aqui, hoje eu conversei com duas pessoas, uma delas eu já revelei, o Franche, e o outro também, que acompanha bem a Juventus. Então eu vou aqui colocar algumas situações e vou dar minha opinião no final do vídeo. Lembrando que amanhã, sexta-feira, dia 17, eu vou fazer um vídeo aqui à noite, tá? Umas 8h30, 9 horas por aí, para falar do sorteio da Bolsa Térmica, tá bom? Bolsa Térmica oficial da Juventus, que você vai concorrer aqui se for inscrito. Eu vou começar falando o seguinte: Dusan Vlahovic, o empresário dele está em Turim, não para fazer exames médicos, mas eu tinha já a impressão que o Dusan não vai ficar na Juventus. Uma questão, a princípio, independente dos comportamentos dele com o treinador, com a torcida, questão de valores, e vocês sabem que o empresário pesa e pesa muito nessa hora. O Vlahovic quer 12 milhões, ele e o empresário, tá, eles estão alinhados, querem 12 milhões mais os bônus, né? E a Juventus quer 9 milhões com algum bônus. Então, a Juventus oferece 9 milhões, o Vlahovic quer 12, e a primeira oferta foi recusada tanto pelo jogador como pelo empresário. Eu acho muito difícil eles entrarem num acordo, e já vou emendar, até um inscrito comentou aqui recentemente que o Koulibaly, que seria uma burrice se a Juventus trouxer o Koulibaly para o lugar do Vlahovic. Não, o Koulibaly não tem nada a ver com o Vlahovic, até porque está vindo por empréstimo simples, sem obrigação de compra. É igual a Conceição. No meio do ano, no final da temporada na Europa é meio do ano, se a Juventus tiver interesse, pode refazer uma oferta para comprar, que é o que ela vai fazer com Conceição. Então não tem nada a ver com o substituto do Vlahovic, tá? Porque o Vlahovic pode ficar até o meio do ano, pode sair agora, e o Koulibaly de qualquer jeito deve sair no meio do ano, é um empréstimo, tá bom? Então essa é a primeira questão. O Vlahovic quer 12 milhões, a Juventus oferece 9, e essa primeira oferta da Juventus foi recusada pelo Vlahovic e pelo seu empresário. E aí eu já entro no assunto do Koulibaly, que fez lá os exames médicos. Eu ia colocar na capa do vídeo o Koulibaly, já tenho pronta a capinha, mas eu vou esperar o anúncio oficial, que não aconteceu, também por isso eu mudei a capa, porque o outro motivo é o gambiaço que acabou roubando a cena no dia. O Koulibaly, por isso que eu falo para tomar cuidado com o mercado, é jogador da Juventus, tá? Fez os exames médicos, até onde eu sei passou nos exames, só estamos esperando o anúncio. Aí, se for o caso, a gente faz um vídeo para falar dele. Duas coisas rapidinho sobre o Koulibaly. Vocês viram aí que o Araújo estava tudo certo e acabou ficando no Barcelona. Esse é o mercado. Não conheço o Koulibaly, não acompanho o futebol francês. Eu olho por cima o futebol espanhol,
e por cima o futebol inglês, bem por cima. Acompanho mesmo só o italiano. Perguntei para alguns amigos meus que moram na Itália, e um deles, muito próximo a mim, disse assim: Mário, o Colomani na opinião dele, na minha opinião, ele é forte, ele é fortíssimo. Forte no sentido não musculoso, forte, o cara é bom, o cara é muito bom. Tomara, tá? Eu particularmente não conheço o Colomani, mas se for forte, fortíssimo, será muito bem-vindo, tá bom? E agora, a partir deste momento, né, deste momento do vídeo, a gente vai falar sobre o gambiaço muito detalhadamente, e claro que eu vou dar minha opinião no final do vídeo, né? A gente tem que, como torcedor, eu sou contra a venda do gambiaço, eu sempre defendo que um jogador que vem da categoria de base, um jogador nacional, um jogador que conhece a Juventus, que pode um dia se tornar um dos líderes. Acabei de falar do Lichtsteiner, né? Apesar que não veio da base, mas virou um jogador bandeira. Bandeira, sim, marcante no caso do Lich, né? E como torcedor, eu sou contra a venda do gambiaço, mas pensando com a cabeça do clube, eu sou a favor. Tá? Por que eu estou falando isso? Até acabei de ver aqui um comentário de uma amiga minha, eu sempre falo dela, uma siciliana fanática, que quando vai para o jogo, ela vai uma vez por ano, ela fica junto com os ultras, ela está criticando a Juventus, dizendo que o gambiaço não se toca, não pode vender, não é questão de dinheiro, porque o Elkan tem muito dinheiro e tudo mais. Entendo o comentário dela, concordo com o comentário dela, mas no futebol não é assim que funciona. Existem muitos pormenores e eu vou trazer aqui 2 pormenores exclusivos para vocês nessa questão do gambiaço. Primeiro, o seguinte, falam-se em valores de 65 milhões, a Juventus quer 70, mas eu acho que se chegar mesmo nos 65, eu acho que a Juventus vai aceitar. É um achismo, tá? E aí vocês têm que entender algumas situações importantíssimas. Já vou antecipar que se o gambiaço sair, talvez o Vlahovic fique até junho, não saia em janeiro, talvez, né? E o provável substituto do gambiaço seria o Ranco. É Ranco ou Rancho? Que é do Feyenoord, tá bom? Seria o provável substituto do gambiaço em caso dele realmente sair. E aí, vamos aos pormenores que eu falei e prestem muita atenção no que eu vou falar aqui para vocês. Independente se for 65 milhões ou 70 milhões, vamos colocar 70, vale, não vale, é muito dinheiro. A Juventus não precisa desse dinheiro tal, mas a Juventus precisa vender jogadores. A gente quer que vende, por exemplo, por esse valor o Vlahovic. Mas não é certo que vai aparecer uma oferta de 70 milhões para o Vlahovic. Mercado funciona assim, apareceu no teu quintal uma senhora oferta, aí você tem que pensar, bom, é o dinheiro e é o jogador. Pô, o jogador eu não quero me desfazer dele, mas também se eu não vender agora, eu perco essa oportunidade de mercado. Pensando com a cabeça do clube, é difícil recusar os 70 milhões se chegar nos 70 milhões, né? É difícil, mesmo sendo o Gambiasso, que não é um jogador ainda consagrado, mas eu sou a favor, é jogador de seleção, acho que ele vai crescer, é o projeto dos jovens que a gente sempre falou, Gambiasso, Gatti, o próprio Miretti que está emprestado e tantos outros. Mas a gente tem que entender o lado do clube. E aí entram as informações exclusivas. Muita atenção e cuidado na interpretação, principalmente. O Mota estaria por trás dessa negociação. O Mota, da mesma forma que afastou o Danilo, Mota afasta o Gambiasso para ser negociado. Aí a gente começa a abrir um monte de perguntas, mas por que o Mota está afastando o Gambiasso? Aconteceu alguma coisa que a gente não sabe? Aconteceu alguma indisciplina? Ou é só indisciplina tática? Tem que ter um porquê, né? Tem que ter um porquê. Nós não estamos lá dentro e eu não sei.
mas eu sei que foi um pedido do Mota para a diretoria negociar o Gambiasso, assim como o Danilo. Somado a isso, essa proposta não surgiu hoje. Não é que hoje de manhã o Guardiola, o diretor do City, entrou em contato com a Juventus, não. E as coisas acontecem antes, tá? A gente vê que o Gambiasso nos últimos jogos está com a cabeça no mundo da lua. Falhou e falhou muito no gol da Atalanta. Provavelmente, não é que ele falhou de propósito, de sacanagem. Falhou porque está com a cabeça longe. E aí entra a segunda informação que eu tenho, exclusiva. O jogador está pressionando para sair. Para ser, não sair, ele não está puto com o Mota, ele não está chateado com a Juventus. Ele está deslumbrado com o dinheiro. Vai ganhar quase o triplo lá. Então, ele, ao ver essa proposta que chegou alguns dias atrás, e a gente só ficou sabendo hoje, está pedindo para o clube aceitar. Ele quer ir. Não é que ele quer ser ingrato com a Juventus. Ele quer ir. Diante desse cenário que o jogador quer ir, quantas vezes eu falei aqui, o Copy Miners, por exemplo, lembra que eu falava, ó, o cara está pressionando para sair, ele quer ir, ele quer ir. A vontade pesa. O Locatelli, lembra? Ele queria ir, não aceitou nenhuma proposta, ele veio para a Juventus. O Gambiasso está deslumbrado com tanto dinheiro e está pedindo para o clube aceitar. Então, assim, o Mota não quer muito contar comigo e o clube, como o Manchester do Guardiola, quer que eu vá para lá e eu vou ganhar o triplo, eu quero ir. É normal que aconteça isso, por mais que a gente sinta uma dor no coração. Então, a exclusiva que eu tenho para vocês é um pedido inicial do Mota para colocar o Gambiasso no mercado. Se não fosse agora, seria no meio do ano. E, além disso, um pedido do próprio Gambiasso para a diretoria aceitar. Então, antes de criticar a diretoria, eu faria por esse valor. Ah, eu não faria. Ah, eu vou segurar o jogador porque ele faz parte do projeto. Eu não, que nem eu vi gente falar assim, eu não liberaria o Fagioli. Mas a gente não sabe se tem algum problema extracampo, e aí surge uma grana, você tem que... Entenderam? Eu também não sei o que acontece lá dentro. Por mais que eu tenha duas pessoas muito influentes, o que acontece dentro... Por exemplo, por que o Thiago Mota estaria pedindo para colocar o Gambiasso no mercado? Eu não sei. Eu sei que esse é um dos motivos, mas qual o porquê? Não sei, né? E aí eu faço uma pergunta para você, torcedor. Se a cabeça do Gambiasso já está na Inglaterra, talvez estivesse lá quando ele falhou no último jogo contra a Atalanta, que custou a nossa vitória. Adianta você ter um jogador que está presente ali no campo com a Juventus, mas a cabeça está longe? Adianta? Para mim não adianta. O cara tem que estar focado na Juventus. Tem que ser. Se o Gambiasso chega e fala assim, não, eu fico afastado, eu vou dar a volta por cima, eu vou provar para o Mota que eu quero ficar, eu peço desculpa se acontecer alguma coisa no vestiário, mas eu não vou para a Inglaterra, eu quero ficar. Ele não falou isso. Ele está falando que quer ir, que quer aceitar a proposta. Isso é importante vocês entenderem. Perdão, estou aqui com pigarra. Então, é uma situação complicada. Eu, como torcedor, sou contra a saída do Gambiasso, jogador de seleção, jogador que tem potencial. Apesar das últimas falhas, todo mundo falha. O Buffon falhou algumas vezes. Mas, pensando com a cabeça da sociedade, do clube, e repito, não é porque o Elkan é trilionário. A Juventus, ela anda com as próprias pernas, isso é importante. De repente, eu não venderia, repito, eu, Mário, como torcedor, o lado do torcedor fala, não, nem por 100 milhões eu vendo. Mais de 100 eu vendo. Mas se chegar nos 70, como é que o clube vai se dar o luxo de segurar o cara? Aí depois você precisa fazer vendas de mercado para fazer as chegadas de mercado, né? Ah, eu não vou atender, deixa tocar. Deixa tocar, H, se não vou atender. Pera aí, só um minuto, vai, eu vou ver. Eu sabia que era propaganda, procurando o meu irmão, enfim. Peço desculpa para vocês. Então, a cabeça do jogador, né, aliás, a cabeça do torcedor, eu sou contra a venda do Gambiasso, mas por esse valor,
fica muito, muito difícil. E aí eu vou jogar uma provocação geral, né? Quando eu vejo que alguns torcedores criticam o Gambiasso ou outros jogadores jovens da Juventus, o time é fraco, o jogador é ruim. Como vocês explicam que o Guardiola quer esse jogador? Os mesmos que pedem um Guardiola na Juventus. Se o Guardiola chegasse na Juventus, ia querer trabalhar com o Gambiasso. O futebol é diferente a teoria da prática, tá bom, ragazzi? Deixa um like aí, se ficou alguma dúvida, vocês podem... Comentem, né? Comentem entre vocês, debatam. Nos vemos amanhã, né? E vai ser uma pena se ele sair, mas financeiramente é inegável que é uma bela grana para um jogador como o Gambiasso, tá bom? Forza Juve, fino alla fine, like no Finestra e amanhã não percam o vídeo que eu vou fazer para falar sobre o sorteio da Bolsa Térmica Oficial da Juventus. Tem que ser inscrito. Boa noite a todos e ci vediamo, ragazzi, ci vediamo. Era mais fácil trazer o Guardiola para cá para jogar com o Gambiasso e mandava o Thiago Motta para o City. Seria mais fácil. Ou não.